Boa noite a todos. Agradecer a presença no nosso, mais um evento do nosso debate de outubro, evento esse organizado por alguns alunos aqui da faculdade, para que a gente pudesse falar um pouco sobre temas relevantes do direito empresarial. E chegamos hoje à mesa sobre recuperação judicial. Tenho a alegria de estar ao meu lado, de ter ao meu lado, dizendo, o meu amigo Pedro Teixeira. Pedro Teixeira, que é um amigo de longa data, academicamente e profissionalmente. Tivemos a alegria de nos conhecermos na FGV enquanto fazíamos pós-graduação, também no meio profissional, no mestrado e hoje em dia no doutorado, além de sermos ambos professores do nosso término contratual em breve aqui na Faculdade Nacional de Direito. Então é uma alegria tê-lo ao meu lado. E também para falar sobre um tema que ele gosta muito em particular, que é a recuperação judicial. Então, como vocês sabem, falaremos sobre o papel do juiz na recuperação judicial, tema bastante controverso, e para isso nada melhor do que alguém que atua diretamente na área, tanto quanto a sua vida profissional, mas também acadêmica, para falar sobre o tema. Então, sem mais delongas, agradecendo mais uma vez a presença dos senhores, passo a palavra ao professor Pedro, para que possa compartilhar do seu conhecimento, ele que é mestre em Direito Civil pela UERJ e atual doutorando na linha de Direito de Empresa. Bom, obrigado, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, obrigado, agradeço. Agradeço o convite do Gustavo, também amigo de longa data, aí, desde lá da nossa pós-graduação na FGV, em que ainda não sonhávamos em seguir a vida acadêmica. Acho que ali foi o início, e que bom que a gente está conseguindo, de alguma forma, estarmos juntos nesse desenvolvimento dessa parte acadêmica. Com relação a estar aqui no UFRJ, acho que é uma alegria, né? Uma faculdade como essa, que estivemos aqui, e aí já digo, em tom de despedida, durante 2 anos, porque esse é o nosso último semestre, né? Então, estamos aqui na saideira, e vimos, pelo menos eu pude perceber, alunos muito interessados, alunos muito dedicados e muito qualificados, né? Isso foi uma grata surpresa que eu tive. Imaginava que fosse chegar aqui e fosse ser um estranho no ninho com relação ao direito empresarial. E aí vejo que muitos de vocês têm interesse, estudam direito empresarial com afinco e com muito interesse. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais vontade aí de aprofundar e de tratar desses temas que são tão relevantes. Tratando agora, a partir de agora, especificamente do tema que me foi dado, quando eu li o tema, realmente eu fiquei em dúvida do que tratar com vocês, porque a atuação do juiz no processo de recuperação judicial. E aí eu trabalho com recuperação judicial na minha vida profissional, trabalho no escritório com recuperação judicial e falência especificamente, e aí eu pensava, mas a atuação do juiz na recuperação judicial, eu como advogado, devedor, quero cada vez menos a atuação do juiz na recuperação judicial. Quanto menos o juiz interferir na recuperação judicial, melhor para mim. Por quê? Aqui alguns homens em sala de aula, mulheres também que têm algum interesse no futebol, na recuperação judicial, assim como no futebol, quanto menos o juiz aparecer, melhor. Por quê? Porque eu quero criar um ambiente na recuperação judicial, como deve ser, um ambiente de cooperação entre devedor e credores, onde o juiz está ali apenas para ditar as regras, ou seja, o juiz deve ficar adstrito apenas ao controle de legalidade do processo de recuperação judicial.
Então, aquele juiz que atua, que é muito proativo numa recuperação judicial, tanto a favor do devedor como a favor do credor, é um juiz que não atua de maneira saudável, de maneira razoável. E aí, tratando aqui especificamente do tema e dando início à nossa apresentação, eu trago para vocês, só para ajudar na reflexão, o conceito do Jorge Lobo do Instituto da Recuperação Judicial. Não sei se todos aqui já estudaram recuperação judicial, se vocês já tiveram essa disciplina na faculdade. O Instituto da Recuperação Judicial, diz lá Jorge Lobo, é um instituto jurídico que tem por objetivo sanear o estado de crise econômico-financeira do empresário ou da sociedade empresária, com vistas a permitir a preservação dos negócios sociais através de um plano aprovado pelos credores e homologado pelo juiz. Ou seja, o objetivo maior da recuperação judicial, diferente do Instituto da Concordata, que existia no Decreto-Lei 7661, é criar um ambiente propício para que o devedor possa negociar livremente com seus credores. E aí vem o conceito da natureza jurídica do Instituto da Recuperação Judicial, que é proposta aqui pelo nosso professor Sérgio Campinho, que entende que a recuperação judicial nada mais é do que um contrato judicial. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho que um devedor em crise econômico-financeira, que atravessa um período de crise, precisa, de alguma forma, reestruturar suas atividades econômicas, sua atividade empresária, né? Reestruturar o seu passivo para que possa sobreviver, para que possa ultrapassar aquele período de crise econômico-financeira, o Instituto da Recuperação Judicial te dará ferramentas, né? A legislação lá da Lei 11.101, a Lei 11.101 nada mais é do que um conjunto de ferramentas para que esse ambiente de cooperação entre credores e devedor possa ser criado. Então, a atuação do juiz aqui, diferente do que ocorre na falência, o juiz ele vai apenas ditar algumas regras do jogo. Então, ele cria um ambiente, ele estimula que credores possam vir sentar à mesa para negociar com o devedor, com o empresário, com a sociedade empresária em crise. Porque se não tivesse essa forma de trazer os credores para a mesa, o que teríamos? Teríamos uma série de credores individualmente buscando a satisfação dos seus créditos. Então, o Instituto da Recuperação Judicial nada mais é do que o instituto jurídico para criar um contexto em que credores serão estimulados a sentar à mesa com o devedor para negociar um plano de recuperação judicial, chamado plano de recuperação judicial. E aí um dos efeitos mais importantes do deferimento do processamento da recuperação judicial, que é a primeira decisão, né, do processo de recuperação judicial, é a suspensão de todas as ações e execuções. A partir desse momento, todos os credores estão obrigatoriamente submetidos ao processo de recuperação judicial. Todas as ações e execuções estão suspensas. E aí eu estimulo, eu obrigo a esses credores a terem que ouvir o devedor. Imagina que eu seja uma sociedade empresária e tenha diversas dívidas. Meu passivo está bastante elevado. Não tenho como cumprir as minhas obrigações. No entanto, eu exerço uma atividade que é viável. Para que eu possa continuar a desenvolver minha atividade empresária, e o Estado tem interesse nisso, porque uma atividade empresária, vocês bem sabem, circula riquezas, né, gera empregos, então o Estado tem esse interesse, é por isso que o Instituto da Recuperação Judicial existe, é por isso que essa bengala existe, né? Então, a partir do momento que eu estou em crise econômico-financeira, imagine que eu não tivesse o Instituto da Recuperação Judicial e cada um de vocês fosse os meus credores. Qual o estímulo que vocês teriam de negociar os seus créditos comigo? O meu poder de barganha seria muito baixo, né? Por quê? Porque você teria a oportunidade de ajuizar uma execução do seu crédito e satisfazer a integralidade do seu crédito. Agora, o que a recuperação judicial vai mudar nessa relação? Ela vem criar uma coletividade de credores, vai obrigar todos esses credores a sentarem ao mesmo tempo com o devedor
para que um plano de recuperação judicial possa ser pensado e possa ser desenvolvido em conjunto com os credores e com o devedor. Então, o juiz, nesse caso, ele só exerce um papel de fiscal da lei, ou seja, ele vai ver apenas, analisar se a legalidade do procedimento está sendo cumprida ou não. É diferente do processo de falência. Alguns aqui que já estudaram o processo de falência, o juiz no processo falimentar, ele é visto como o presidente do processo. Por quê? Porque depende dele, muitas das vezes, o ritmo que seja dado ao processo. Ou seja, no processo de falência, um dos princípios principais do processo de falência é a maximização da utilização dos ativos. E, para maximizar a utilização dos ativos, o papel do juiz é importantíssimo. Agora, na recuperação judicial, tanto o juiz como o administrador judicial exercem um papel mais passivo, ou seja, eles estão ali apenas acompanhando o movimento dessa negociação que existe entre devedor e credores. Agora, em alguns momentos do processo de recuperação judicial, o papel do juiz é fundamental. E aí, um dos primeiros momentos que eu vou passar aqui para vocês, essa estrutura do processo de recuperação judicial, vocês veem lá que tem uma petição inicial, né? A recuperação judicial, para aqueles que ainda não estudaram o Instituto da Recuperação Judicial, ela é proposta por meio de uma petição inicial que segue as regras ordinárias do Código de Processo Civil, e junto a essa petição inicial, o devedor, empresário, sociedade empresária em crise econômico-financeira, que deseja se beneficiar do Instituto da Recuperação Judicial, tem que obrigatoriamente juntar uma série de documentos, todos os documentos listados lá no artigo 51 da lei. Isso é uma série, é uma relação taxativa de documentos que ele obrigatoriamente tem que juntar a essa petição inicial. Juntar essa série de documentos e cumpridos alguns requisitos que costumamos dizer que são requisitos substanciais, ou seja, exercer atividade empresária por no mínimo 2 anos, exercer atividade empresária de maneira regular, ou seja, o registro nesse caso é fundamental, não ser falido, não ter se beneficiado do Instituto por no mínimo 5 anos, no intervalo mínimo de 5 anos. Isso foi uma regra criada para que não houvesse a banalização do Instituto. Então, se cumpridos todos esses requisitos e apresentados todos esses documentos, o devedor em crise econômico-financeira já faria jus à recuperação judicial. Agora, a pergunta que coloca-se aqui, e aí depende da atuação do juiz, e é uma questão importante, eu gostaria até de fazer a provocação aqui para que o nosso debate fique mais dinâmico, a provocação ao professor Gustavo. Temos aqui, eu relacionei aqui para vocês todos os documentos que são obrigatoriamente, que devem obrigatoriamente acompanhar a petição inicial. Então vocês vão ver lá, exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e as razões da crise, as demonstrações contábeis dos 3 últimos exercícios, a relação nominal completa dos credores, a relação integral dos empregados, certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, relação de bens particulares dos sócios, extratos atualizados das contas bancárias, certidões dos cartórios de protestos, relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais. Quer dizer, uma série de documentos que esse devedor, em crise econômico-financeira, porém que exerce uma atividade viável, é importante que vocês gravem essa palavra, a recuperação judicial aplica-se apenas às atividades empresárias viáveis, ou seja, aquelas em que não há viabilidade econômico-financeira, elas devem, por obrigação legal, por dever legal, pedir autofalência e não se beneficiar do Instituto da Recuperação Judicial. Agora, a pergunta que se coloca aqui, e aí eu passo a bola um pouco para o professor Gustavo, para saber a opinião dele, é com relação ao papel do juiz nesse momento. No momento em que o juiz recebe um pedido de recuperação judicial, o juiz deve apenas fazer uma análise formal, como se fosse um checklist dos documentos, e assim deferir o processamento da recuperação judicial,
ou o juiz deve, de alguma forma, analisar a questão de mérito? Ou seja, pode o juiz solicitar uma perícia prévia para que o perito designado por ele possa deliberar sobre viabilidade econômica e financeira daquela atividade? O que você acha, Gustavo? Bom, essa é a principal, é que estamos no debate de outubro, não é isso? Essa é a principal, se não a principal, uma das que a gente mais dialoga em sala de aula, não é isso? Quer dizer, qual é o limite dessa análise de viabilidade? A viabilidade ela deve ser feita pelo juiz ou ela é uma análise feita pelo devedor quando a observância do requerimento, do pedido? Se não deveria, como o Pedro falou, requerer sua autofalência. Minha percepção individual, claro, datíssima vênia às posições contrárias, é de que o juiz deve processar a recuperação. Então, eu não vejo espaço legal, apesar da visão principiológica de muitos, para um entendimento sóbrio em sentido contrário, ou seja, dando espaço ao juízo para que possa fazer uma análise preliminar sobre viabilidade. Acho que a análise de viabilidade ela deve ser feita pelo próprio devedor, uma vez que apresenta seu pedido de recuperação e observa os dispositivos legais, como o Pedro falou agora há pouco, tanto documentais como subjetivos, para o pedido. Então essa é a minha percepção, mas acho que vale a pena a gente estressar um pouco mais esse ponto e, claro, ouvir a sua opinião também, pessoal. Alguém tem uma opinião com relação a isso? Vocês acham que seria possível o juiz... Imagina uma sociedade empresária em crise econômico-financeira. Ela precisa, o mais rápido possível, do socorro legal. E aí, quando eu digo socorro legal, ela precisa do deferimento do processamento da recuperação judicial, principalmente para suspender as ações e execuções que recaem sobre as suas atividades. E aí, falo um exemplo para vocês. Tenho um cliente em Brasília que ele pediu recuperação judicial, a atividade dele estava já cambaleando, atividade viável, uma incorporadora, uma atividade viável, que precisava a todo custo renegociar os seus créditos. Pedimos a recuperação judicial, e aí no momento do pedido da recuperação judicial, o juiz confere toda a documentação, certifica que o devedor, sociedade empresária, cumpriu com todos os requisitos do artigo 51 e do artigo 48, que são os requisitos para ter a recuperação deferida. E aí, quando envia para o Ministério Público, o que o Ministério Público faz? Antes mesmo de analisar se aquele devedor empresário cumpriu ou não com os requisitos legais, o Ministério Público envia para uma perícia contábil do próprio Ministério Público, para analisar de maneira técnica todos os documentos juntados à petição inicial. E aí, qual foi o problema que eu tive nesse cliente? Foi para a perícia. A perícia identificou uma série de inconsistências nas demonstrações financeiras, o que não é nenhuma novidade. Inconsistências nas demonstrações financeiras de uma sociedade empresária em crise econômico-financeira seria novidade se não tivesse. Ou seja, quando você enfrenta uma crise econômico-financeira em suas atividades, você muitas vezes tem inconsistências na demonstração financeira, aquele dinheiro que você tirou do caixa, colocou em outro lugar, muitas vezes operações que você fez que não necessariamente eram operações regulares, e por isso você está se submetendo à recuperação judicial, porque você precisa do socorro legal para que você possa sentar à mesa com seus credores e reestruturar a sua atividade econômica. O que acontece? Foi para a perícia contábil, voltou com 58 exigências a serem cumpridas, o juiz intimou o meu cliente, a sociedade empresária requerente da recuperação judicial, cumprimos todas as exigências
voltou para o Ministério Público, o Ministério Público encaminhou novamente para a perícia, voltou da perícia com mais 28 exigências, porque a perita não entendia a urgência do pedido, né? Eu tenho uma urgência do pedido, eu preciso da suspensão das ações, das execuções, por quê? Porque em meio a esse período, entre o pedido e o deferimento, se demorar muito, a minha atividade fica inviável. Se a minha atividade ficar inviável, não faz mais sentido eu ter recuperação judicial. Então, quando alguns juízes, e é importante juízes, como o juiz Luiz Roberto Ayub, o juiz Daniel Carne, eles defendem a perícia prévia, e tem até um argumento positivo na defesa da perícia prévia. Eles dizem, olha, a sociedade empresária muitas vezes se vale da recuperação judicial apenas para postergar falência. Então a perícia prévia seria essencial para excluir do sistema da recuperação judicial essas sociedades empresárias, que muitas vezes são sociedades de fachada, que se valem do Instituto apenas para postergar falência. Ok, porém, gente, não pode ser uma perícia como uma outra qualquer. Tem que ser uma perícia especializada e com senso de urgência. Porque se eu não tiver urgência nessa análise pelo perito, eu corro o risco de ter um pedido de recuperação judicial ajuizado hoje e um deferimento apenas daqui a 6 meses. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, quer dizer, aqui um excesso de zelo pelo Poder Judiciário pode atrapalhar o processo. Por isso que eu começo a minha exposição dizendo, quando o desafio aqui do debate é falar sobre a atuação do juiz na recuperação judicial, excesso de atuação pode prejudicar a recuperação judicial. Não estou dizendo ausência, não tem que haver ausência. Eu acho importante o juiz acompanhar de perto o desenrolar do processo, até para evitar injustiças, para evitar ilegalidades que o devedor pode cometer e que os credores possam cometer também. Mas agora, se o juiz não entender a dinâmica do processo de recuperação judicial, que é diferente de qualquer outro processo, quando você pensa em processo, você pensa em litígio. Aqui na recuperação judicial não se pensa em litígio. Aqui na recuperação judicial você pensa em cooperação. O juiz tem que ser um agente que estimule a cooperação entre devedor e credores. Se ele criar um cenário de litígio em que o devedor fique com raiva dos credores, os credores com raiva do devedor, você não tem um processo de recuperação judicial com sucesso. Correto? Então, a primeira grande polêmica que eu levanto aqui com relação à atuação do juiz no processo de recuperação judicial é justamente a atuação do juiz nesse primeiro momento. Deve ou não o juiz atuar no primeiro momento da recuperação judicial? Deve ou não o juiz realizar uma análise de mérito do pedido de recuperação judicial? Eu entendo que não. Assim como o professor Gustavo, eu entendo que não. Eu acho que nesse primeiro momento não há nenhum tipo de prejuízo se o juiz defere o processamento da recuperação judicial e aí deixa a cargo dos credores, que são os maiores interessados no processo de recuperação judicial, deliberarem sobre a aprovação ou não do plano de recuperação judicial que será proposto. Então, apenas aqui, fazendo um resumo da matéria, para aqueles que não viram ainda a recuperação judicial. A recuperação judicial ela é ajuizada por meio de uma petição inicial. Temos a obrigação, sociedade empresária, de juntar à petição inicial todos aqueles documentos do artigo 51 da Lei 11.101 e de cumprir com todos os requisitos subjetivos que a lei lhe impõe. Apresentado o pedido de recuperação judicial e apresentados todos os documentos que a lei exige, o juiz defere o processamento da recuperação judicial. E aí temos como principais efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, que é bom lembrar, o deferimento do processamento não é a concessão da recuperação judicial. O deferimento do processamento quer dizer apenas que o juiz deu o ok, vai em frente, você pode se beneficiar do procedimento.
Agora, a concessão da recuperação judicial depende da aprovação do plano pelos credores, que são os maiores interessados. Agora é o desafio. A partir do momento que eu proponho um plano de recuperação judicial, que é esse plano de reestruturação do meu passivo, o meu desafio é convencer meus credores de que aquele plano é factível. E é um grande desafio na nossa cultura aprovar um plano de recuperação judicial. Eu costumo dizer isso em minhas aulas. Aqui no Brasil a gente prefere perder do que cooperar. Isso é muito ruim. Esse sentimento é muito ruim, né? Muitas das vezes você prefere perder tudo do que ganhar uma parte e propiciar a recuperação de uma atividade empresária que gera empregos, circula riquezas. Então a gente não pode ter raiva dessa sociedade empresária que está requerendo recuperação judicial, que não consegue mais cumprir com suas atividades ou não consegue cumprir com as obrigações da forma como foram originalmente contratadas. O Instituto da Recuperação Judicial é um instituto sério, é um instituto criado justamente para propiciar a preservação e a continuação das atividades empresárias. Se não tivermos atividades empresárias, a gente cria um país sem qualquer tipo de desenvolvimento econômico. Nossos pais, nós mesmos aqui, dependemos de empresas para que tenhamos empregos, né? O governo depende de empresas para que impostos sejam recolhidos. Ou seja, mesmo aquele que vai fazer concurso público tem que dar graças a Deus que existe o Instituto da Recuperação Judicial para que as atividades empresárias sejam recuperadas. Por quê? Porque essa atividade empresária recolhe impostos e garante o pagamento e a abertura de vagas nos concursos públicos. Então, a recuperação judicial é um instituto muito importante, ganha cada vez mais importância num cenário de crise econômico-financeira que a gente vive. Eu atuo nessa área e vejo, infelizmente, a demanda crescer cada vez mais, porque a crise avança, as atividades empresárias lá que se alavancaram há anos atrás, há 2, 3 anos atrás, que o país ainda era um país do futuro, hoje não conseguem mais cumprir com suas obrigações, mas não cabe aqui por fim a essas atividades empresárias. Eu tenho que pensar no mecanismo, né, que dê segurança a esses credores, né, que eles possam continuar a investir cada vez mais no país, porque quanto maior segurança eu tiver no sistema de insolvência do país, maior será o desenvolvimento desse país. Por quê? Porque os credores terão maior segurança no dinheiro que colocam no país. E aí, dando seguimento à análise da recuperação judicial, deferido o processamento da recuperação judicial, dentre muitos efeitos que surgem dessa decisão, um dos principais efeitos é o prazo de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial. O devedor, a partir desse momento, a partir do momento em que apresenta lá todos os documentos junto à petição inicial e tem a sua recuperação judicial deferido o processamento, abre-se o prazo de 60 dias para que esse devedor apresente como ele vai se sorrir. Qual é a sua proposta? É um plano de voos. Um plano de voo, ou seja, como que você pretende se recuperar? Para aqueles que ainda não viram a recuperação judicial. A partir desse momento, os credores estarão organizados em 4 classes. Classe de credores trabalhistas, classe de credores com garantia real, classe de credores quirografários, classe de credores microempresas e empresas de pequeno porte. A partir do momento em que eu tenho deferido o processamento da recuperação judicial, eu tenho um prazo de 60 dias para apresentar a esses credores a forma como eu vou me recuperar. E aí, essa forma de recuperação pode ser, como é a mais comum, por meio de um plano de renegociação das minhas dívidas, plano de inovação do meu passivo, ou seja, não consigo mais cumprir com as obrigações da forma como eu contratei originalmente. Preciso de um deságio de 50% de determinados créditos. Preciso pagar esses créditos em 10 anos. Enfim, a liberdade aqui é total para o devedor. E aí você vai pensar, pô, mas isso é um plano de calote coletivo.
Muito pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. Por quê? Eu não posso propor um plano de recuperação judicial. Primeiro que eu não posso propor um plano de recuperação judicial abusivo. Né? Segundo, eu não posso propor um plano de recuperação judicial que eu tenha risco do plano não ser aprovado. O meu interesse é que o plano seja aprovado. Se o plano não for aprovado, qual é a consequência de um plano não aprovado? Falência. Quem quer falência? Quem deseja falência? Ninguém deseja falência. Então, se eu não fizer um estudo para que eu possa, de alguma forma, por mais duro que seja o meu plano de recuperação judicial, por mais que as condições que eu coloque no meu plano de recuperação judicial sejam condições duras, eu tenho que propor um plano de recuperação judicial factível, que pelo menos eu possa negociar, pelo menos eu possa olhar para o meu credor e falar para ele, olha, essa é a única forma que eu tenho de pagar o seu crédito. Se não for dessa forma, eu não posso. A gente não pode prosseguir. E aí, mais uma vez, é o grande desafio da recuperação judicial. Por quê? Porque os credores, eles tendem a pensar de maneira individualizada. Infelizmente, eles não pensam que o processo de recuperação judicial ele é um processo que cria uma coletividade obrigatória. Ou seja, a partir do momento do pedido de recuperação judicial, todos os credores estão submetidos, salvo algumas exceções, todos os credores estão submetidos ao processo. Se cada um dos credores tomar a sua decisão de maneira individualizada, querendo maximizar os seus ganhos, todos perdem. Acho que vocês já estudaram na faculdade Dilema dos Prisioneiros. É a mesma coisa. Ou seja, se esses credores não sopesarem ganhos e perdas na tomada de decisão, todos ao final vão perder. E isso é difícil você convencer os credores de pensarem dessa maneira. Muitos deles pensam apenas na satisfação do seu crédito. O cenário, como será o cenário do meu crédito em eventual falência? E esse credor corre o risco, inclusive, de ter o seu voto anulado, por ser abusivo. O credor no processo de recuperação judicial, que pensa único e exclusivamente no seu direito, ele não está cooperando com a coletividade, não é cooperando com a atividade empresária em crise, não é cooperando com a OI, não é cooperando com a OAS que está em recuperação judicial. Ele não está cooperando com a coletividade a qual ele faz parte, que são os demais credores. Então, quer dizer, se estamos aqui em sala de aula e cada um de vocês tomar uma decisão individualizada, ninguém vai se entender. Se todos vocês falarem no mesmo momento, nenhum de vocês vai se entender. Então, se você não tiver uma organização e se cada um não pensar no tempo do outro, todos perdem. E isso acontece na recuperação judicial. E aí, o plano de recuperação judicial proposto é levado à Assembleia, se sofre alguma objeção, é levado à Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores, que é o momento em que todos os credores se reúnem para tomar de decisão acerca desse plano. No momento da Assembleia Geral de Credores, eu tenho quórum definido em lei. Eu tenho aprovação pela classe 1, classe de credores trabalhistas, se eu tiver aprovação de 50% mais um no total de credores presentes. E aí eu conto o quórum por cabeça. Isso ocorre também na classe 4, de credores microempresa e empresas de pequeno porte. Já nos credores classe 2 e classe 3, que são credores com garantia real e credores quirografados, eu tenho a chamada dupla maioria. Eu tenho que ter 50% mais um do total de credores presentes, e esse total de credores presentes devem representar 50% mais um do total de créditos presentes à Assembleia. Então eu conto por cabeça e por número de créditos. E aí, falando aqui, trazendo a questão da atuação do juiz, uma questão relevante também a ser evidenciada é com relação à interferência do juiz no plano de recuperação judicial. Será que o juiz, e aí eu faço mais uma provocação, será que o juiz
pode ser aprovado o plano de recuperação judicial pelos credores, será que o juiz pode, de alguma maneira, interferir ou então sugerir mudanças no plano de recuperação judicial? Será que ele pode fazer algum tipo de análise de mérito do plano de recuperação judicial? Será que o juiz pode avaliar se determinada cláusula é boa ou é ruim para os credores? Se eles aprovaram, se houve aprovação, então, quer dizer, ou propus o plano foi aprovado de acordo com o quórum legal. Será que o juiz poderia interferir de alguma maneira, não só verificando a legalidade do plano, mas de alguma maneira sugerindo alterações no plano de recuperação judicial? No meu entendimento, não. No meu entendimento, mais uma vez, quanto menos o juiz interferir nesse momento, melhor. Por quê? Os credores são os maiores interessados na manutenção da atividade econômica, na manutenção da atividade empresária. Se os credores apostaram nessa atividade empresária, não cabe aqui agora ao juiz, salvo se determinada cláusula for manifestamente ilegal, não caberia ao juiz interferir e determinar alguma cláusula ilegal ou abusiva sem ser provocado. O que você acha? Concordo, né? Claro. Acho que a gente... o debate é muito salutar e, assim, pensando, fazendo uma conexão da primeira provocação para a segunda, duas palavras surgem aqui, né? A primeira provocação que foi feita aqui na mesa em relação à viabilidade do plano, no momento inicial, decorre, na verdade, não é a viabilidade do plano, é a viabilidade do pedido, né, de processamento da recuperação, tem muito a ver com a lógica nossa brasileira, e que infelizmente ainda está permeada na nossa legislação, não na de recuperação, mas em outras comerciais, empresariais, que é a lógica do medo da fraude. Então, por exemplo, a gente pode falar um caso recente, que é o caso da Eireli, um caso em que o legislador quis botar um capital social mínimo com medo de fraude. E o medo, como costuma ser o caso, não é isso? Na vida, o medo gera soluções não ótimas. São soluções que não são as melhores, mas soluções que aparentemente resolvem o problema. Então é o dique, é a barragem que está rompendo e eu coloco um band-aid ali, porque visualmente aquilo ali, naquele momento inicial, faz sentido. Então o meu medo está sendo sanado, ou aquela tapinha nas costas, está tudo bem, seria o suficiente para amenizar o medo. Em relação a essa segunda provocação, o termo que me vem à cabeça, claro, simplificando muito, é a lógica paternal, né, o paternalismo. Então é você pensar que o juiz, no alto da sua sabedoria, e claro, respeitando muito o intelecto dos nossos magistrados, mas que o juiz, no alto do seu conhecimento e da sua sensibilidade com a sua coletividade, seria alguém mais sagaz do que a própria Assembleia Geral de Credores para pensar em um remédio adicional, em uma solução adicional melhor, mais inteligente, mais sábia do que o que foi liberado em Assembleia Geral de Credores no rito da lei. Então, lembrando que como o Pedro falou, uma lógica dupla, né? Então, primeiro, o plano sugerido pelo devedor e a interação intensa da Assembleia dos Credores. Então, você tem uma lógica consensual, e esse consensualismo não deveria ser, então, objeto de discussão ou de análise, ou usando um jargão, o juiz não deveria botar a colher na discussão, que é uma discussão, apesar de publicizada, com um cunho intimista entre credores e devedor. Exatamente, concordo em gênero, número e grau com essa opinião, e aqui trago também um respeito do ministro Luiz Felipe Salomão, que deixa essa questão clara. Então ele diz lá, se o plano cumpriu as exigências legais e foi aprovado pela Assembleia, o juiz deve homologá-lo e conceder a recuperação judicial do devedor, não sendo permitido ao magistrado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa. Se os credores aceitaram a proposta
e ela preenche os requisitos legais, não cabe ao juiz interferir na recuperação judicial. Além disso, o magistrado não é a pessoa mais indicada para aferir viabilidade econômica do plano de recuperação judicial. Isso porque a análise do possível sucesso ou não do plano proposto não é uma questão jurídica propriamente dita, mas sim econômica, e que está inserida na seara negocial da recuperação judicial, o que deve ser tratado entre devedor e credores. Então, mais uma vez, reafirmando o que eu disse desde o início, o estudo da recuperação judicial, a grande inovação da recuperação judicial, diferente da concordata, foi justamente a criação de um ambiente para que credores e devedor possam negociar livremente. É óbvio que existem alguns limites a esse plano de recuperação judicial. No entanto, esses limites são mínimos, diferente da concordata. A concordata era conhecida como favor legal. A concordata, o plano de recuperação judicial da concordata já estava na lei. Então por que todas as concordatas davam errado? Por que 99% das concordatas foram convoladas em falência? Porque as atividades empresárias têm características próprias e elas não conseguem se adaptar a uma forma pré-definida. Então você precisa de liberdade, você precisa criar um cenário para que credores tenham incentivos a sentar na mesa para negociar com os credores, pautado, logicamente, por regras, porque se não houver regras também fica muito difícil negociar, né? É aquilo que eu falei, cada credor tem a tendência de buscar individualmente a satisfação de seus créditos. Quando você tem a recuperação judicial e você tem a submissão de todos os créditos à recuperação judicial, o lado positivo disso é exatamente fazer com que todos os credores negociem ao mesmo tempo. E acaba sendo um grande desafio hoje na recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial é muito interessante. Qual é a grande diferença da recuperação judicial para a extrajudicial? O próprio nome já diz. A recuperação extrajudicial se dá fora do âmbito do Poder Judiciário. No entanto, o poder de barganha de negociação numa recuperação extrajudicial é muito menor. Porque não necessariamente esse credor está obrigado a negociar com você. E quando ele não está obrigado a negociar com você, a sua capacidade de negociação acaba sendo muito menor. É claro que a recuperação extrajudicial tem um aspecto muito positivo, que é o aspecto reputacional. Se você não precisa fazer constar no seu nome, na sua denominação social, a palavra em recuperação judicial, isso já é, assim, muito bom, né? Porque quando você coloca lá em recuperação judicial na sua denominação social, vocês não sabem o impacto disso. Eu tenho um cliente que é uma incorporadora e ele fala, é o início do meu fim. Por quê? Porque o produto dele, especificamente, né, o mercado dele, ele vende imóveis na planta. Né? O incorporador nada mais é do que vender imóveis na planta. Quem aqui compraria um imóvel, o sonho da casa própria, de uma empresa em recuperação judicial? Acredito que ninguém. Então, quer dizer, é diferente de uma outra sociedade empresária que vende um produto que está na prateleira para comprar. Uma caixa de leite, ou um queijo, ou então uma barra de cereal. Você não se importa se aquela empresa está ou não em recuperação judicial. Você pegou o produto, levou para casa, consumiu e acabou. Mas agora, para determinadas atividades, a questão reputacional da recuperação judicial é fatal. Então, existem ganhos e perdas na recuperação judicial. Existem lados positivos e negativos. A recuperação judicial ela é muito interessante para fazer com que todos os credores sentem à mesa, porque todos eles estão obrigados nessa coletividade obrigatória. No entanto, ela também impõe custos não só do processo, né, de custos judiciais, custos com o administrador judicial, custos com os advogados, como também um custo reputacional muito grande, que para as atividades empresárias é importantíssimo. Então, dando seguimento aqui... Vou fazer provocação 2.1 aqui, que o Pedro... Queria ouvir o Pedro.
quanto à resposta que o magistrado daria ao julgado aí que o Pedro mencionou do Luiz Felipe Salomão, que normalmente acaba sendo uma resposta trivial dos magistrados ou dos defensores da atuação judicial quanto a qualquer discussão de ordem econômica. Então, por exemplo, também em setores regulados, em que existe uma revisão de um ato administrativo, de uma agência reguladora, uma decisão muito técnica que envolve a economia em geral, ou detalhes econômicos, como seria, no caso, as obrigações da recuperação judicial, que seria a resposta a falar, ok, o juiz não é a pessoa mais capaz, tá aí, eu acho, o juiz não é o mais apto a fazer análises econômicas, mas o perito que ele quer nomear é. Então, será que não poderia o juiz, que é, digamos assim, um requinte de crueldade no nosso argumento, o juiz não deveria, que é o que falamos aqui, interferir na recuperação judicial nem no plano aprovado pelos credores. Mas será que ele não pode, antes de dar aquela chancela final no plano aprovado na Assembleia, chamar um perito para fazer uma análise e verificar algo parecido que a gente falou no momento do início do pedido, agora já com o plano, fazer uma análise da viabilidade do plano? Sim, assim, apesar de não ter uma autorização legal para isso, né, o juiz não tem essa ferramenta disponível, né, para que ele possa, ali, após a aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores, que é majoritária, ele não teria essa ferramenta de pedir uma análise a um perito. Claro que seria possível, diante do ativismo judicial. Eu acho que o problema maior que eu acabo enfrentando na prática são casos em que o juiz joga o argumento para o chamado abuso, ou seja, cláusula abusiva. E aí, quando você tem essa questão da cláusula abusiva, é uma cortina de fumaça. Ou seja, o juiz não concede a sua recuperação judicial, não homologa o seu plano, porque diz que, por mais que ele tenha sido aprovado pela maioria dos credores, a cláusula é abusiva. Abusiva para quem? Em que medida? Um pouco do aqui não, né? Aqui no meu juízo, não. Pois é, então assim, são critérios e são ativismos judiciais, nesse caso, que acabam atrapalhando a atividade empresária. Acabam fazendo com que você tenha um instituto que é liberal, que o cenário ali é apenas para controlar a legalidade dos atos, e você tem uma interferência direta do juiz na recuperação judicial nesse caso. Isso é prejudicial. Isso, gente, eu não digo apenas em favor da recuperanda, da empresa em recuperação judicial, como também em favor dos credores. Muitos credores hoje sofrem, né, diversos abusos, entre aspas. Por quê? Porque o poder judiciário tem a tendência de proteger o mais frágil, proteger a empresa em recuperação judicial. Então, muitas das vezes, créditos não submetidos, aqueles créditos que estão excluídos da recuperação judicial, e aí ele pode continuar com a sua execução. E aí eu dou um exemplo: créditos com garantia fiduciária. Esse credor pode muito bem consolidar a propriedade que foi dada em alienação fiduciária a qualquer tempo. Porém, o juiz, no ativismo, né, buscando, em alguns casos, é até correto, se o bem é essencial ao desenvolvimento da atividade empresária, é correto que ele proteja esse bem, sob pena dele inviabilizar a recuperação judicial. Né? Se ele permite a retirada daquela determinada máquina que é essencial para o desenvolvimento da atividade empresária, ele vai por fim à recuperação judicial. Agora, vemos diversos casos que são bens que não são tão essenciais, e aquele credor que tem lá o plano, que tem o seu crédito excluído da recuperação judicial, não consegue consolidar a propriedade que foi dada em alienação fiduciária. Por isso que hoje em dia eu defendo academicamente, tem até artigo publicado no Jota, que todos os créditos deveriam estar submetidos, nem que se dê algum tipo de preferência por esses credores que hoje estão excluídos.
preferência no sentido de participar da confecção do plano, preferência no sentido de ter uma classe própria para eles. Por quê? O que acontece hoje na prática? Esse credor, por mais que ele tenha uma proteção, ele não consegue realizar o seu crédito. Então ele está fora do processo, ele não participa da deliberação do plano de recuperação judicial, porque seu crédito não está submetido, ele não vota e ele também não leva. Então ele fica por último. Então, assim, pensando tanto do aspecto da sociedade empresária como do lado desse credor, que está excluído hoje, eu acho que seria mais saudável que todos os créditos estivessem submetidos. Pensando sobre o aspecto do devedor, eu teria uma recuperação judicial mais efetiva, porque ela seria mais global, né? Ela envolveria todos os créditos, todas as dívidas que compõem hoje o meu passivo. E pensando do lado do credor, esse credor teria alguma oportunidade de participar desse plano de recuperação judicial, que hoje ele está excluído. Então é por isso que eu defendo hoje. Existe aí um projeto de alteração da Lei 11.101, que foi feito, eu até participei do grupo de trabalho lá no Ministério da Fazenda, em Brasília, que vai propor uma série de mudanças na Lei 11.101, e uma dessas mudanças que eu defendi muito é exatamente essa. É melhor colocar todo mundo dentro e todo mundo poder, em alguma medida, negociar, do que deixar parte fora e parte dentro. E aí tem lá todo o lobby dos bancos, né, porque os bancos, principalmente, querem estar fora da recuperação judicial, que dizem que a política de juros vai aumentar enormemente no Brasil. Aí eu falo, aumentar para onde mais? Né, porque essa era a lógica quando se defendeu a criação da classe de credores com garantia real, né, era justamente privilegiar os bancos. E quando se propôs na 11.101 retirar os créditos com garantia fiduciária, era justamente essa justificativa, né? Era a política de juros. E a política de juros está como está atualmente, quer dizer, cada vez maior. Então, assim, é um cabo de guerra que a gente vai travando aí ao longo da nossa vida profissional e acadêmica. Dando seguimento aqui, temos então, com relação a essa matéria, a interferência do juiz no plano de recuperação judicial, temos esse enunciado do CJF, da primeira jornada de direito comercial, que diz lá: não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento em análise econômico-financeira do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores. Foi aprovado pelos credores, que são os maiores interessados, concede a recuperação judicial, homologa o plano e aí dá seguimento à efetivação da recuperação judicial. Não cabe ao juiz, né? Não seria dever do juiz interferir nesse momento da recuperação judicial. Então, mais um julgado aqui do Luiz Filipe Salomão. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano, estritamente de legalidade, no que se insere a repúdio à fraude e abuso de direito, mas não o controle de viabilidade econômica. Então não cabe ao juiz fazer a viabilidade econômica. E aqui, com honestidade a vocês, eu trago também algumas decisões em que o juiz interferiu no plano de recuperação judicial. Então aqui temos um plano de recuperação, uma homologação de plano, concessão da recuperação judicial, decisão modificada. Plano prevê condições excessivamente onerosas aos credores, deságio de 50%, carência de 2 anos, que ultrapassa o período legal. Mas aqui é uma questão mais de legalidade também. Ou seja, só para quem não estudou recuperação judicial ainda, a partir do momento que eu tenho a recuperação judicial concedida e o plano homologado, eu tenho o chamado período de supervisão, em que o juiz, a sociedade empresária em recuperação judicial fica sendo supervisionada para saber se ela está cumprindo ou não a recuperação judicial. O maior efeito disso é que, se ela não cumprir qualquer das cláusulas do plano de recuperação judicial nesses 2 anos, ela pode ter a sua recuperação judicial convolada em falência, automaticamente. Diferente do descumprimento do plano de recuperação judicial após esse período. Após esse período é um ato de falência. Então eu posso ter a minha falência requerida por algum credor, diferente do descumprimento durante o período de supervisão. Aqui
como o plano de recuperação judicial propôs uma cláusula de carência, e essa cláusula era exatamente dos 2 anos, o juiz declarou como excessiva abusividade justamente porque parecia que era uma forma de fugir do período de supervisão. Então, se eu não tenho nenhuma obrigação durante o período dos 2 anos, eu saio do risco de ter a minha recuperação judicial convolada em falência. Então, isso é excessivamente ilegal. Já outra decisão, plano de recuperação judicial, deságio de 50% acompanhado de absoluta inexistência de correção monetária que implica em verdadeiro perdão da dívida, inadmissibilidade do plano que deve conter tal previsão. Então, quer dizer, também uma deliberação de um plano, por mais que aprovado, mas sem qualquer tipo de previsão de correção monetária, isso é ilegal. Então, aqui o juiz exerceu um controle que foi além da simples análise de legalidade, estrito senso, mas também com relação à abusividade da cláusula, por mais que a cláusula não tenha sido aprovada. E aqui tem outros exemplos, se vocês quiserem, depois eu posso enviar para vocês. Agora, tratando de um tema, e aí são vários temas, né, na verdade, que eu falei que eu ia falar pouco, mas são vários temas que envolvem a atuação do juiz na recuperação judicial. Trato agora do cram-down. O cram-down, o que é? Como eu falei para vocês, o plano de recuperação judicial ele é considerado aprovado se ele atinge os quórums das classes. Ou seja, tem 4 classes, para cada classe eu tenho um quórum diferenciado. Se eu tenho aprovação pelas 4 classes, ok, vamos em frente, o juiz vai conceder e homologar o plano de recuperação judicial. No entanto, eu tenho uma única hipótese legal em que o juiz pode assumir para si a responsabilidade de conceder e homologar o plano de recuperação judicial, por mais que o quórum definido em lei não tenha sido atingido. E essas regras aí estão lá descritas no artigo 58, parágrafo 1º, ou seja, o juiz poderá conceder recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45, ou seja, na forma do quórum determinado em lei, desde que na mesma Assembleia tenha obtido de forma cumulativa, e aí de forma cumulativa, a aprovação de credores que representem mais da metade do total de créditos presentes à Assembleia, independente das classes. A aprovação de 2 das classes, ou seja, se eu tenho 3 classes, eu tenho que ter aprovação de pelo menos 2. Se eu tenho 4 classes, eu tenho que ter aprovação de pelo menos 3 classes. E cumulativamente, na classe que não aprovou, eu tenho que ter aprovação de pelo menos 1/3 dos credores. Se eu constato as 3 condições de forma cumulativa, o juiz poderá conceder a recuperação judicial, mesmo que o quórum não tenha sido atingido. Agora, a questão que se coloca aqui, e aí a proposta aqui é o debate, é a questão do credor único. Ou seja, gente, imagina que em determinada classe eu tenha apenas um credor. Imagina na classe 2, que são credores com garantia real, eu tenho apenas um credor. E aí eu tive aprovação por 100% da classe 1, 100% da classe 3 e 100% da classe 4. No entanto, na classe 1, como eu tinha apenas um credor, esse credor votou contra o plano. Se ele votou contra o plano, eu vou pensar na hipótese em que o juiz pode chamar para si, né, falando assim, chamar para si a responsabilidade e conceder a recuperação judicial. No entanto, eu não consigo aqui, olhando as condições, né, que eu tenho que atender de forma cumulativa, eu não vou conseguir nunca atender a terceira, que é ter a aprovação de pelo menos 1/3 dos credores. Justamente por quê, gente? Porque se eu tenho um credor único, eu nunca tenho a aprovação de 1/3. Então, será que nesse caso o juiz teria alguma coisa a fazer? O que o juiz poderia fazer nesse caso? Vamos abrir a perguntas aqui, a resposta, então, os alunos que
querem falar? Para responder essa pergunta de autoindagação. Senão eu vou chamar o nome para ser o nome de todo mundo. Então, vocês têm a liberdade de nos próximos 6 segundos vir aqui à frente para falar. Valendo ponto, gente. O ponto é pro Pedro, não sei se vocês falaram no Pedro. Não tem aluno meu aqui, eu não dou ponto assim, então ninguém veio. Alguém? Sofia, por favor, vem aqui à frente para fazer aparecer para a posteridade no YouTube e fazer sua consideração. Você aqui, não? Não. Tá à vontade já. É chamado, né? Não, eu acho assim. Eu acho que essa questão do juiz ter essa legitimidade é totalmente ilegítimo. Expondo essa. Porque assim, se você tem, como tu estás falando, né, em 3 classes, você tem mais de um credor, e na 4ª classe você tem um credor que vai obstruir tudo que foi acordado pelos demais, não faz o menor sentido você colocar o processo no risco, né, do juiz fazer uma coisa que é completamente contra o que todo mundo decidiu. Então, assim, pra mim é bem ilegítimo, assim, eu não vejo... Legítimo e ilegítimo. Ilegítimo. Eu Não, acho que vai o juiz prejudicar. não pode fazer. Não. Então vai. Você acha que por mais que o plano tenha sido aprovado por 100% da classe 1, 100% da classe 3, 100% da classe 4, e apenas um credor, nessa coletividade de credores, apenas um credor votou contra, você acha que seria legítimo o juiz, nesse caso, decretar a falência de uma sociedade empresária e pôr fim a essa sociedade por causa do voto de um credor? Então, pra mim é ilegítimo. É ilegítimo o juiz fazer isso. Ele não poderia, fazer aprovar isso. Não. o plano de recuperação? Não, ele poderia aprovar, ele não poderia desaprovar, entendeu? Sim. É bem ilegítimo, assim, não faz o menor sentido, economicamente falando, aquela questão de eficiência que tu estavas colocando, né, de ser um processo flexível, que é completamente distinto da concordata, e você está jogando no lixo a eficiência do processo, do procedimento, e com certeza isso vai criar ineficiências posteriores às aprovações, no caso. Tipo, nesse caso específico que você está falando, o juiz não vai aceitar a recuperação porque esse cara discordou. Então, depois disso aí, com certeza vai ter inúmeras ineficiências, assim, todo mundo executando todo mundo, um caos. Então, economicamente pensando, como eu sempre gosto de pensar, não existe. Exatamente. Então, assim, boa resposta, excelente resposta. O que normalmente ocorre nesses casos? O juiz, é claro que vai depender da argumentação e da justificativa desse credor em ter votado contra o plano de recuperação judicial. Muitas das vezes, esse credor vota contra porque vota contra. Porque, como vocês sabem, o credor com garantia real está classificado em 2º lugar na falência. Então, ele faz uma análise econômica do voto dele. Ou seja, ele pensa, não, se eu votar contra, como eu estou classificado em 2º lugar, a chance de receber 100% do meu crédito é de tantos por cento. Então, por que ele aprovaria um plano de recuperação judicial que vai impor a ele algumas condições piores do que o cenário dele na recuperação judicial? Então, como a gente disse, aqui, no momento em que é formada essa coletividade obrigatória dos credores, ele não pode pensar apenas no seu interesse individual, ele tem que pensar também nos demais credores. Então, se ele votou apenas sob a alegação de que o cenário dele na falência seria melhor, pensando apenas no interesse individual dele, pode ser classificado como voto abusivo. E se for classificado como voto abusivo, o voto dele será desqualificado. Sendo desqualificado o voto, o juiz concede a recuperação judicial e faz com que ele tenha que se submeter à recuperação judicial. Então não faria sentido aqui, por mais que não houvesse uma hipótese legal de abusividade de voto, né, o juiz aqui ele transpõe a lei para fazer valer a efetividade do processo de recuperação judicial. E aí eu trago aqui esse julgado, possibilidade de intervenção judicial no resultado da votação que rejeitou o plano de recuperação judicial para impor a aprovação da proposta aos credores, a aplicação do princípio da preservação da empresa, a aprovação
do plano na classe 2 pelo percentual financeiro, desqualificação do voto do credor postagem na classe 3, diante de sua manifesta abusividade, precedente desta corte, alteração do plano, inocorrência e tudo mais. Aqui eu também tenho mais um. Por abusividade, cadê? Plano aprovado pela unanimidade dos credores trabalhistas e pela maioria dos credores da classe 3 do artigo 41, rejeitado por credor único na classe com garantia real, concessão da recuperação judicial, agravo de instrumento interposto por credor que não é aquele com garantia real, preenchimento indiscutível do requisito do inciso 2, preenchimento também do requisito do inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 58, requisito do inciso 3, que é aquele da aprovação de pelo menos 1/3 da classe, que jamais será preenchido no caso de credor único, que rejeite o plano, consagrando o abuso da minoria, hipótese não cogitada pelo legislador e pelo cram-down, restritivo na lei brasileira, juiz que, não obstante, não se exime de decidir, alegando lacuna na lei, inteligência do disposto no artigo 126 do CPC antigo, essa decisão é anterior ao novo CPC, aplicável supletivamente ao caso artigo 189. Então, nesse caso aqui, ele declarou o abuso da minoria, ou seja, a maior parte dos credores, a coletividade de credores, tinha interesse na recuperação judicial. Não cabe aqui considerar apenas o voto de um dos credores, né, para que essa sociedade empresária tivesse a sua falência decretada. Ponderação, só porque a gente está falando de algo que dialoga muito com o direito societário, né? A lógica de deliberações e abusividade, nulidade, conflitos, algo que é muito caro a todos nós aqui na sala, imagino eu. E aí um ponto para reflexão é a menção, por exemplo, ao abuso da minoria, que é uma discussão das mais quentes do direito societário nos últimos anos. Vale a pena também fazer um contraponto, né, a esse julgado e a essa interpretação, uma vez que o cram-down, para aqueles que já tiveram a chance de analisar, é uma situação excepcional. É isso? É uma excepcionalidade em que o juiz toma a palavra em detrimento da Assembleia, observado os requisitos que o Pedro mencionou cumulativamente, para dar um tweak, ajustar levemente o comando para poder então viabilizar a recuperação judicial. E aí o que resta para reflexão é quanto se pode alargar desse conceito que já é excepcional. Quer dizer, quanto se pode aumentar uma exceção legal, uma vez que o quórum de aprovação do plano é um quórum excepcional em relação ao quórum de Assembleia em geral, não é isso? Então é um quórum qualificado, um quórum que tem um requinte de sua apuração. A previsão do cram-down também é bastante elaborada, quer dizer, existe uma atividade lá dos 3 incisos, e aí vem o exemplo de credor único para poder desafiar a gente, mas digamos, um limitador. Então, como a Sofia aqui pôde falar, a gente juntos chegamos à conclusão de que talvez a dicção seria diferente na hipótese de um credor único, mas e com 2? E com 3? E com um muito grande? Enfim, a gente começa a aprofundar esse tipo de análise. A gente pode chegar à conclusão de dar ao juízo, que é um trade-off, e algo que a gente tem falado nesse painel, de dar um elevado poder discricionário ao juiz sobre a capa do princípio da preservação da empresa, ou assim, fazer um paralelo, por exemplo, com a tendência no direito societário da dissolução, tema que inclusive abordamos já aqui em outro debate, da impossibilidade de dissolução total de sociedade quando os sócios não querem, alguns sócios não querem, então dissolve-se parcialmente. Então a gente começa a perceber que o direito está caminhando para ser mais principiológico no direito empresarial, o que é para alguns uma afronta, para outros uma salvação. Então, enfim, o que obviamente justifica então a existência do nosso evento e os debates
que daqui surgirão. Mas eu acho que vale a pena só observar isso. Então, como que o crampdown, que é algo excepcional dentro de um ambiente, em que você atribui ao juiz um papel que não é o que o Pedro tem destacado desde o início, de mero controlador da legalidade, mas alguém que passa, então, a ter o seu caráter decisório, vai decidir efetivamente uma querela. E aí vem a discussão. Então, você pode, quer dizer, se a gente vai mitigar o efeito quando há um credor único numa classe específica que diz não, será que a gente vai mitigar quando tivermos 3, quando tivermos, enfim, 6? Apesar de existir a possibilidade de você chegar no lado dos 2/3, mas o quanto que passa a ser razoável? Então, uma provocação para a gente refletir mais a miúde futuramente. Então, nesse ensejo da atuação do juiz, né, do ativismo judicial no processo de recuperação judicial, eu aproveito o ensejo para fazer aqui uma provocação ao professor Gustavo, que gosta tanto do direito da concorrência, em casos que eu tenho observado na prática, que são práticas anticoncorrenciais durante a recuperação judicial. Se o juiz teria atribuição ou não de controlar essas práticas. E aí explico. Durante a recuperação judicial, cada credor detentor de seu crédito pode muito bem ceder o seu crédito durante a recuperação judicial. Ou seja, se eu tenho um crédito lá de R$1 milhão, eu posso ceder esse crédito para qualquer pessoa, né? Então, quer dizer, eu cedo a minha posição de credor por um valor, muitas vezes, menor do que o crédito. E aí, o que tem acontecido? Que eu tenho observado na prática. Sociedades empresárias concorrentes de uma sociedade em crise econômico-financeira que está em recuperação judicial compram os créditos dos credores para que, em Assembleia Geral de Credores, vote contra o plano de recuperação judicial e decrete a sua falência. Como controlar a cessão de créditos na recuperação judicial? Muito amigo, né? Faço pergunta boa. Claro. Acho que a primeira coisa vale a pena fazer a distinção clássica entre concorrência desleal, né? E da concorrência, apesar de uma desleal ter previsão taxativa da LPI, mas assim, pensar na lógica de proteção individual, de uma lesão a um outro concorrente, e uma lesão à concorrência. E aí a gente faz esse paralelo para poder chegar à seguinte situação. A cessão de crédito, de um credor, a cessão de crédito que gera... Vingando seus alunos. Pois é. A cessão de crédito que gera uma eventual situação em que o credor vai decidir, no caso, vai votar contra a prosperidade do devedor em recuperação, é algo que tem que ser analisado no âmbito do processo em si, com o intuito de, como a gente falou algumas vezes aqui, eventualmente ter o seu voto desconsiderado por abusividade. Mas, se vale a pena a gente fazer um paralelo com outras situações que aí sim o direito da concorrência já entrou, né, em discussão, tem a ver com acesso à informação, com apropriação de informações sensíveis, o que no primeiro momento não seria o caso para um mero credor, mas sim para um sócio, sociedade. Então, assim, tudo claro que tem uma análise casuística a ser feita, não é eventualidade, por exemplo, um plano prever, por exemplo, conversão de crédito em equity, em participação societária. Então, um plano que vai ser direcionado pelo credor, e aí esse credor concorrente, para poder agora ser participante efetivamente no quadro social da sociedade, ou ter acesso a dados sensíveis de um concorrente, o que, de forma genérica, seguiria a lógica do Interlocking Directorates, que é a lógica de você ter acesso a assentos no Conselho de Administração, ou ter acesso a informações sensíveis, algo muito comum de fundos de investimento que querem ter uma noção, uma participação integral no setor, ou de sociedades que querem ter uma participação minoritária, de sociedade de investimento que querem ter participações minoritárias em várias sociedades, até mesmo com risco de
caracterização em razão desse acesso informacional. Mas, no primeiro momento, eu pouco vejo uma intervenção concorrencial direta nessa atuação. O que desdobra dessa pergunta, e não diretamente na questão da cessão de crédito, mas sim numa situação de um meio de recuperação, é aquela discussão sobre a eventual aquisição de ativos, ou até mesmo da própria sociedade, eu acredito que vamos abordar futuramente, mas tanto de ativos como da própria sociedade, aquisição por um concorrente, no âmbito da recuperação. E aí, qual seria o tratamento dado a isso por parte das autoridades concorrenciais, que, prima facie, fora da recuperação, fariam uma análise de atos de concentração, por exemplo, no CAD. E aí é o meu spin-off da minha resposta. Pois é, então, é uma questão assim, difícil de responder, né? Essa questão da cessão de créditos. E é mais uma questão que vai impor a atuação do juiz nesse caso, né? Como não há um regramento hoje definido na legislação com relação à cessão de créditos, vai impor um desafio ao juiz de analisar o caso a caso, analisar o caso concreto, para observar se aquele voto que foi contrário ao plano de recuperação judicial, dado por um credor que cedeu, né, que é cessionário, né, que é do crédito, se ele é abusivo ou não. Assim, no projeto de lei que foi formulado aí no âmbito do Ministério Público, do Ministério da Fazenda, o que se pensou com relação a esse caso, a solução seria o seguinte: olha, aquele credor que é credor hoje por meio de uma cessão de créditos, não faria sentido ele votar contra o plano de recuperação judicial. Por quê? Porque ele já sabia da condição de crise econômica e financeira da empresa. Então, ele deveria perder a sua capacidade até mesmo de votar, ou então de votar contra o plano, e se submeter às regras que os demais credores, os credores originais, aprovassem ou não pelo plano. Tem gente que entende que não, tem gente que entende que ele teria sim o direito de votar contra. Agora, quem tem o interesse de votar contra um plano de recuperação judicial, quem tem interesse em entrar numa sociedade empresária para votar contra? É paradoxal, né? Como que você vai votar contra o plano de recuperação judicial de uma sociedade empresária que você já sabia que ela estava em recuperação judicial, que ela estava em crise econômico-financeira? Será que você adquiriu aquele crédito para votar contra e se beneficiar no cenário de falência? Nesse caso, você não está sendo leal. E aqui mais um tema que vocês podem abordar aí no futuro trabalho de monografia, que é o dever de lealdade aplicado aos credores. Dever de lealdade não apenas com a sociedade em crise, mas dever de lealdade entre os credores. Será que eu poderia fazer um paralelo entre o dever de lealdade que existe entre os acionistas, né? Com a diferença, obviamente, que os acionistas eles têm um dever de lealdade por livre escolha. Você se associa a uma sociedade empresária por autonomia da vontade. Aqui não. Aqui eu tenho uma coletividade obrigatória. Os credores não escolhem estar nessa coletividade. Porém, a partir do momento que eles estão submetidos a essa coletividade, eles deveriam ter um direito de lealdade uns com os outros. Ou seja, como a gente falou, se a natureza jurídica da recuperação judicial é um contrato judicial, eu tenho que ter boa-fé objetiva nesse contrato. Boa-fé entre os credores. Então, são diversos temas, gente. Por mais que a recuperação judicial seja um processo em tese simples, em tese claro e objetivo, são diversas questões que, na prática, desafiam o pensamento de vocês, desafiam o pensamento da academia, desafiam o pensamento de quem estuda esse tema, porque são questões que, na prática, parecem que a regra legal não esclarece nada. São construções, são teses que, ao longo do tempo, são desenvolvidas. Diga. Não, precisa ficar nessa
questão da regulação da cessão, será que até que ponto isso seria eficiente? Porque, por exemplo, se você está regulando prévio ao acontecimento, você provavelmente vai pegar casos que não se enquadram nessa possibilidade de deslealdade. Será que uma tentativa de regular isso previamente seria ineficiente? A gente não deveria simplesmente deixar caso a caso e depois de feito o dano você penalizar? Então, mas é muito difícil, assim, pensando até no caso a caso, esse exemplo de conduta, né, concorrência desleal em recuperação judicial. Não é o seu credor, não é o seu concorrente que adquire muitas das vezes o crédito. Ele coloca uma laranja para adquirir aquele crédito. Então, entendeu? Então, assim, no caso a caso é difícil também regular. Por quê? Porque vai ser o João, que adquiriu 1 milhão de créditos, vai ser a Maria, que adquiriu 2 milhões de créditos, todos financiados por esse credor, por esse concorrente, que estão instruídos a chegar em assembleia e votar contrário ao plano. Então, assim, não tem uma solução. É óbvio que o juiz tem que medir a forma como a justificativa desses votos contrários. Também não é um votar contra. Eu sou da opinião do seguinte: não deve ter uma regulação, mas deve ter um controle do voto contrário, uma justificativa econômica. Não é um voto contra por votar contra, como ocorre hoje. Hoje você vai à Assembleia Geral de Credores, o credor vota sim ou vota não, sem qualquer tipo de justificativo. Então, assim, para o credor único, eu exijo justificativo, para ele não ter o seu voto considerado abusivo. Agora, na minha opinião, para todo e qualquer credor que vote contrariamente ao plano de recuperação judicial, deveria haver a necessidade justificativa, até para eu saber se tem lógica econômica no voto contrário. Se o Instituto da Recuperação Judicial é um instituto criado para propiciar a manutenção da atividade empresária, se o meu objetivo é esse, né, é recuperar uma atividade empresária, manter aquela atividade empresária em funcionamento para garantir a manutenção da fonte produtora, a manutenção dos empregos, a função social e a preservação da empresa, qualquer credor que vote contrário ao plano deveria justificar economicamente. Deveria haver uma justificativa econômica do voto contrário, sob pena de ter o seu voto considerado abusivo, de alguma maneira. Então, dando seguimento aqui à nossa análise, vou fazer uma conversa. Não, é só porque o Pedro falou sobre a situação do credor que vai, por meios outros, né, adquirir créditos por cessão e, eventualmente, no futuro vai ir contra o plano, né, visando a falência da sociedade, seja porque ele quer aniquilar um concorrente ou porque ele quer receber enfim, que os ativos sejam alienados, sejam colocados à venda no processo concursal falimentar. Mas aí vem um comentário, uma provocação para voltar, que é o seguinte: mas é a situação em que o concorrente adquire crédito, né, então, consequentemente, é cessionário de créditos, e detendo uma posição privilegiada na hora de votação do plano e de discussão do plano, e a gente sabendo que a lei que prevê a lógica de um plano que é apresentado e é votado sim ou não no Brasil habitualmente isso é mudado, então os juízes permitem vários planos posteriores, novas rodadas de planos. Então é a pergunta: será que o devedor, numa posição, o credor, esse novo credor que se consolida, que é o concorrente, ele é legítimo ele propor, nesse caso de forma consensual, a tomada da sociedade, ou seja, uma tomada hostil da sociedade via conversão do seu crédito? Será que isso seria considerado abusivo? Ou, porque a forma que eu penso da abusividade, na lógica recuperacional, costuma ter a ver com a lesão ao princípio da preservação da empresa. Agora, se o concorrente vai converter seu crédito vai sanar a situação e vai assim se tornar
o novo controlador, que seja, ou adquirente desses ativos, se ele adquirir estabelecimento, e vai, consequentemente, manter a empresa, preservar a empresa, será que seria um meio, então, desejado ou um meio abusivo? Todo esse orquestramento de aquisição no mercado secundário de créditos para, posteriormente, assumir a sociedade de forma hostil. Queria ouvir sua ponderação. Eu acho que também não há qualquer tipo de impedimento que isso ocorra. Eu só acho que seria salutar que houvesse uma análise pelo CAD, né, que hoje não existe essa previsão de análise pelo CAD. Então, até é uma que eu já adianto, é um dos capítulos do projeto de reforma da lei, é a possibilidade de ouvir o CAD nesses casos, em que credor concorrente adquire bens do ativo permanente, ou então adquire participação numa sociedade empresária em recuperação judicial, e que tem que necessariamente ouvir o CAD. Por quê? Porque você pode estar diante de um ato de concentração, né? E todo e qualquer ato de concentração deve ser aprovado pelo CAD. Então, será que, em nome do princípio da preservação da empresa, seria justificável um ato de concentração? Talvez não. Talvez não. Talvez aquilo ali fosse mais prejudicial ao mercado do que a falência daquela sociedade empresária, muitas das vezes. Então, quer dizer, também é uma análise muito casuística, mas são todas as questões, e aqui, gente, a gente coloca para vocês, são questões que não têm solução hoje. São questões que não existe uma regra clara na lei. São todas as questões que hoje desafiam a atuação do juiz. E aí, quando eu pensei no tema da atuação do juiz na recuperação judicial, eu quis trazer para cá todos esses temas em que o juiz também pede opinião. E eu já vi isso. O juiz pede a sua opinião. Juiz, mas o que você acha? Estou diante desse caso, não sei como resolver. Ele tem certeza que o credor lá adquiriu, que votou contrariamente ao plano, simplesmente com o objetivo de quebrar o concorrente. O que eu faço se eu não sou provocado? Será que cabe aqui uma atuação proativa de ofício do juiz? Será que cabe o juiz, nesse caso, enviar para o CAD uma aprovação, sendo que o CAD não tem uma atribuição, né, definida em lei específica para esse caso? Então, quer dizer, são todas as questões que estão dentro desse limbo aí que desafiam a atuação do juiz na recuperação judicial. E aqui eu trago o último tema, para a gente fechar. Eu queria tratar também da venda de ativos, mas eu acho que não vai dar tempo, já estamos aqui com um horário um pouco avançado, mas eu queria tratar de uma questão que hoje é bastante atual, que é a questão do encerramento da recuperação judicial. Como eu falei para vocês, toda a recuperação judicial deve ser encerrada após 2 anos da homologação do plano de recuperação judicial. Eu tenho que necessariamente, pela regra do artigo 61 e artigo 63 da lei, cumprir o chamado período de supervisão. Agora, eu te pergunto, período de supervisão é saudável ou não é saudável? Ele é eficiente ou não é eficiente? Muitas das vezes, o período de supervisão ele só impõe maiores custos à sociedade empresária em recuperação judicial. Ou seja, passei por todo o período, foi um período difícil de convencimento dos meus credores, aprovei o plano de recuperação judicial, os credores estão satisfeitos, estou cumprindo com o meu plano de recuperação judicial, mas mesmo assim eu tenho que continuar arcando com o salário do administrador judicial por 2 anos. Somente para que ele acompanhe se eu estou ou não cumprindo com o plano de recuperação judicial. Ou então, eu tenho que necessariamente propor um plano de recuperação judicial que perdure por 2 anos, por mais que eu tenha um novo investidor, um dinheiro novo, que eu possa cumprir o plano de recuperação inteiro em 1 ano apenas. Então, como há regra legal que impõe o período de supervisão por 2 anos, necessariamente por 2 anos,
também é uma questão hoje que desafia o juiz na recuperação judicial. Será que ele pode encerrar uma recuperação judicial num período menor do que 2 anos? E aí vimos que essa questão foi tratada aqui no Rio de Janeiro, a primeira vez no caso Eneva, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça no caso Eneva, ou seja, nesse caso aqui, o juiz considerou cumpridas as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial, né? Era manifestamente cumprida todas as obrigações, então não faria sentido prolongar a recuperação judicial por mais de 1 ano. Outro caso, o caso Zamin Amapá, em São Paulo, em que o juiz alegou os altos custos para a fiscalização dos ativos que estavam no Amapá. O projeto pode ser importante para o estado do Amapá, poderia ser acompanhado pelos credores, ou seja, a recuperação era de São Paulo e todos os bens estavam no Amapá. Então, os custos dessa supervisão eram custos excessivos, que poderia ser feito pelos próprios credores. Essa supervisão poderia ser feita pelos próprios credores. Eu não precisaria de um processo vivo por 2 anos, né? Eu não precisaria arcar com todos os custos da recuperação judicial por mais de 2 anos. E aí o juiz até propõe, os próprios credores podem contratar um terceiro, né, uma auditoria para cumprir, para acompanhar o cumprimento do plano. Outro caso, a editora Edpress, que nesse caso aqui trata de uma questão importante, que é a existência de impugnações, ou seja, em alguns casos, as impugnações de créditos ainda não foram completamente julgadas, não foram todas julgadas. E aí, será que o juiz pode encerrar uma recuperação judicial sem antes julgar todas as impugnações? E aqui, nesse caso, foi permitido, aqui até um trecho do juiz e doutrinador acadêmico Daniel Carnio, de São Paulo, o encerramento da recuperação judicial depois de decorrer de 2 anos do cumprimento do plano não traz qualquer prejuízo aos credores, nem a recuperanda. Ao contrário, só traz vantagens. A recuperanda voltará a andar com suas próprias pernas, eliminando-se a pecha de empresa em dificuldade, criando-se também maior estabilidade nas suas relações negociais. Os credores, por outro lado, continuarão com o direito reconhecido ao crédito e, caso não exista pagamento voluntário, poderá cobrá-lo individualmente, inclusive se utilizar do pedido falencial. Então, quer dizer, aqui foi o encerramento da recuperação judicial, cumpridos 2 anos, por mais que as impugnações ainda estivessem em curso. Ou seja, a empresa, a sociedade empresária precisa sair desse momento da recuperação judicial. A recuperação judicial é importante, mas o prolongamento da recuperação judicial, além dos custos, impõe a ela uma série de dificuldades. Captação de crédito. Se vocês não sabem, toda empresa de recuperação judicial, existe uma portaria do Conselho Monetário Nacional que obriga aos bancos a classificar numa classificação de risco essas sociedades empresárias num outro nível de classificação de risco. Faz com que elas não conseguem tomar empréstimos nos bancos. Se hoje é difícil, se a taxa de juros é alta, para essas sociedades é mais alta ainda. Então, quer dizer, quanto mais célere, mais rápido for o processo de recuperação judicial, melhor para as sociedades empresárias. Mas isso aqui tudo depende, em certa medida, de uma interpretação, de uma atuação do juiz na recuperação judicial, de sensibilidade, para que não prejudique o direito dos credores, de maneira alguma, não prejudique o direito dessa sociedade empresária em crise, mas que dê sentido à recuperação judicial. Não é um obedecer regras por obedecer, e sim obedecer regras buscando um fim determinado, eficiência. E aí que quando a gente sempre fala em eficiência, o processo de recuperação judicial, mais do que qualquer outro, ele visa sempre eficiência. E eficiência, gente, nem sempre quer dizer rapidez. Tem gente que confunde eficiência com rapidez. Eficiência não é isso. Eficiência é a possibilidade de garantir o cumprimento dos deveres e dos direitos da melhor maneira possível. Ou seja,
eu não posso ter um processo célere demais, que não permita com que devedor e credores possam sentar à mesa para negociar, porque eu posso ter uma decretação de falência repentina, mas também eu não posso ter um processo moroso, prolongado, injustificadamente prolongado, que vai fazer com que esse devedor, com que essa atividade desse devedor se torne, em alguma medida, inviável. E aí o Instituto perde a sua característica, o seu objetivo, que é de sorrimento da atividade empresária. Então, gente, com isso eu encerro aqui minha participação. Quero agradecer a atenção de todos. Eu acho que esses são alguns pontos, né? Eu acho que são diversos outros pontos que a gente poderia aqui estender a apresentação, mas agradeço a atenção de todos, fico à disposição de vocês. Estou todos os dias, segunda e quinta na faculdade, de 7h30 da manhã até as 11 horas, 11h30. Fico à disposição de vocês para tirar dúvidas, para conversar sobre recuperação judicial. É isso que eu faço, é isso que eu falo o dia inteiro. Então, assim, eu estou à disposição de vocês. É isso que eu dou aula, é isso que eu trabalho, é isso que eu dou palestra. Então, vamos em frente. Obrigado. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas ao professor aqui pelo atraso. Sou o meu único aluno que veio com você. A vida do advogado, o imprevisto faz parte da rotina, vocês imaginem a do estagiário. Então, eu fiquei preso e consegui chegar, mas vocês foram presenteados aqui pelo professor Gustavo na apresentação. Agradecer ao professor aqui por estar conosco. E eu vou abrir para perguntas agora para o pessoal, mas eu queria fazer uma pergunta em primeiro lugar, que eu me apeguei especialmente à fala do professor no momento. Como o senhor colocou, o senhor defenderia, inclusive, a submissão de todos os créditos ao regime de recuperação. Eu fiquei pensando aqui um pouco, que você tocou no final agora, que é o que seria de um mercado de crédito para empresas de recuperação. Enfim, a gente conhece essa portaria do Conselho Monetário Nacional, que acaba obrigando os bancos a enfim, ter um cuidado maior com esse tipo de crédito. E eu fico pensando se a submissão de todos os créditos ao regime de recuperação não inviabilizaria mais ainda a concessão de crédito a esse tipo de, enfim, as empresas que estão passando por essa situação. E se pensando nesse cenário, no cenário de submissão total, se o senhor aí presente dentro enfim, por dentro do projeto, se o projeto prevê alguma válvula de escape. Enfim, se colocarmos esse pressuposto de que todos os créditos estarão dentro do regime de recuperação, se ele prevê alguma válvula de escape que possibilite, enfim, o crescimento de um mercado para empresas em dificuldade como existe em outros países. Sim, então, obrigado pela pergunta. Essa questão é importante. Primeiro, com relação à submissão de todos os créditos, é um pouco um argumento da prática. O que a gente observa na prática? E aí que tem crescido cada vez mais. A maior parte dos créditos hoje concedidos por instituições financeiras são créditos com alienação fiduciária ou com alguma garantia fiduciária, sessão fiduciária de créditos, enfim, justamente para que esses créditos não estejam submetidos à recuperação judicial. E aí, o que a gente observa? A gente observa que muitas sociedades empresárias viáveis, que poderiam se valer do Instituto da Recuperação Judicial, não se valem justamente porque a maior parte do seu passivo estaria fora da recuperação judicial. E mais um argumento. Por mais que esses créditos estejam fora, sob o argumento de que seria necessário para a conservação de uma política de juros baixa e tudo mais, é aquilo que eu falei, na prática, esses credores não recebem os seus créditos com preferência. Na prática, eles não têm preferência, por quê? Porque a maior parte desses bens dados em alienação fiduciária, e digo até mesmo crédito, são considerados essenciais à manutenção da atividade empresária. Então, quando eu falo em submeter todos os créditos à recuperação, eu penso sobre os dois aspectos. Sobre o ponto de vista da sociedade empresária, que vai fazer com que ela tenha a possibilidade de renegociar todo o seu passivo, não apenas uma parte do seu passivo, não apenas aquela parte que estaria submetida, como também a possibilidade desse credor de participar desse processo
de reestruturação do passivo, que muitas das vezes ele fica à margem do processo de reestruturação do passivo. Por quê? Porque ele não participa, a lei excluiu ele. E muitos desses credores talvez quisessem participar do procedimento de reestruturação do passivo se tivessem algum tipo de privilégio. Então, a minha proposta é a seguinte: submetam-se todos os créditos e para esses credores, né, que têm um argumento forte, que é a manutenção da política de juros, que dê a eles alguns privilégios dentro do processo. E dê a eles, por exemplo, a possibilidade de interferir no plano de recuperação judicial, que hoje é proposto unicamente pelo devedor. Se esse credor pudesse sentar junto com o devedor para propor um plano, talvez seja um privilégio que vai suprir a necessidade dele hoje de estar fora do procedimento de recuperação judicial. Então, é um argumento que eu utilizo para que seja atingida aqui a eficiência do procedimento. Eu não posso ter um procedimento hoje de recuperação parcial. E aí você me perguntou com relação à política de incentivo de créditos durante a recuperação judicial. Hoje, no projeto, a gente reflete o que é a legislação americana, a questão do superprivilégio para aqueles credores que fornecem créditos durante a recuperação judicial. Hoje, a regra do artigo 67 é tímida com relação a isso. Qual o incentivo que você tem a fornecer crédito durante a recuperação judicial? Nenhum. Por quê? O único incentivo é, em caso de falência, você é credor quirografado e será classificado como credor com garantia geral. Que bom, né? Assim, não representa nada, quer dizer nada. E ainda é em caso de falência, em caso de recuperação é que você não tem nada mesmo. Então, a regra hoje, que está lá no projeto, é a criação de um procedimento, né, para financiar sociedades em crise. Então, seria feito como se fosse um modelo, um modelo assim, licitatório, né? Eu colocaria, publicaria edital a necessidade de ter determinado crédito, determinado valor, e aí esses credores se ofereceriam a ceder esses créditos por determinados juros, né? O que fosse mais benéfico à sociedade ganharia a chamada licitação entre esses fornecedores de crédito e teria a prerrogativa de receber o seu crédito primeiro que todo mundo. Então teria o superprivilégio. Isso criaria um incentivo para que credores pudessem fornecer créditos durante a recuperação judicial, que é um grande desafio. Isso está certo, é um grande desafio hoje da recuperação judicial, é a manutenção da atividade viva. Porque aquela sociedade hoje que pede recuperação judicial, a primeira coisa que ela tem são portas fechadas com os seus credores. E um credor mais quer ser um leproso, né? Ninguém quer mais olhar para você. Então a intenção aqui é criar algum tipo de atrativo, né, para essas sociedades em crise. E, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aqui para o professor? Alguma pergunta de prova? Ninguém? Então, podemos dar por encerrado, né, o evento de hoje. Agradecer a presença de todos vocês. É isso. Quinta-feira temos outro evento. Convidado para quinta-feira, então, senhores, teremos mais um evento do debate de outubro sobre marcas não convencionais. Então, teremos a vice-diretora da Faculdade Nacional de Direito, a professora Cone Prieto, que vai falar, Cesário, que vai falar sobre marcas não convencionais, afinal, o tema de tese de doutorado dela. Também teremos a participação do advogado atuante em direito empresarial, em direito marcário, direito de PI, com Anna Lam em George Washington, que é o Júlio Regoto. Então teremos duas presenças ilustres aqui na faculdade. Quinta-feira, às 11 horas, na sala 405. Então, locais reservados, quem chegar primeiro consegue seu assento. Tá bom? Então, obrigado pela presença de todos. Agradecer mais uma vez ao Pedro e ao Tarek pela organização, assim como a Tati e a Ana. E nos vemos logo mais. Muito obrigado. Uma boa noite.